Muito bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Esta é uma aula de nível básico. A ideia dessa aula é nós fazermos uma revisão, de estruturas básicas muito importantes por meio de uma atividade de resolução de exercícios. Nós vamos rever o verbo to be no presente e no passado, e também vamos fazer uma atividade de revisão dos verbos auxiliares, do, does e did, que são os verbos auxiliares usados com a maioria dos verbos em inglês, que não se chamam verbo to be, para falar do presente e do passado. Nessa aula, pessoal, eu vou estar falando numa velocidade um pouco mais lenta e vou articular um pouco mais as palavras. A ideia é, claro, que vocês consigam compreender bem os motivos pelos quais a gente vai escolher, as opções que a gente vai escolher durante a atividade. E também que os nossos amigos que falam espanhol, como alguns já sabem, eu tenho alunos cuja língua nativa é o espanhol, para que eles também possam entender bem, inclusive porque o YouTube, felizmente, permite que a gente tenha a opção de ativar as legendas. Então eles poderão fazer isso. E vocês mesmos, quando necessário, seja nessa aula, seja nas aulas de nível avançado, em que nesse caso eu vou estar falando inglês, vocês também podem usar essa ferramenta. É uma ferramenta bastante interessante, inclusive, e que ajuda demais, né? São legendas automáticas. Quem sabe mais pra frente a gente até possa fazer um trabalho de legendagem assim mais profissional, mas no momento a gente vai usar as legendas automáticas do YouTube mesmo. Eu acredito que elas vão ser bastante úteis. Então hoje, nessa aula de revisão de nível básico, que pode também, inclusive, ser aproveitado por alunos de nível intermediário e avançado, a gente vai começar com essa revisão. Eu vou compartilhar aqui a tela. Esse, pessoal, é um típico exercício, né, do modelo que a gente chama de fill in the blanks. Ou seja, preencha, né, ou complete as lacunas, né? The blanks são os brancos, né? Ou seja, as lacunas na frase. Nesse primeiro exercício, a ideia é completar com a melhor forma do verbo to be. Então a gente vai analisar as frases, vai entender bem o que é que elas querem dizer, né? É importante também, pessoal, eu pontuar aqui que não há nenhum problema, sabe, em falar em português esse tipo de explicação. Existe um mito aí de que você precisa falar tudo em inglês e que tudo precisa ser feito em inglês numa aula para que o aluno avance no idioma, né? Para que o aluno avance na compreensão do idioma e na fala. E, na verdade, isso já foi há um bom tempo, inclusive, refutado, sabe, pela ciência da linguística, pelo pessoal que estuda o aprendizado de novos idiomas. É claro que é muito importante que vocês sejam expostos ao conteúdo do idioma por meio de exercícios de listening, né? É muito importante que vocês escutem o máximo possível do idioma, mas quando a gente fala de aula, não é necessário que isso seja feito na aula, e com todos os exercícios, né? O que a gente precisa é o que é chamado de input, né? Ou seja, de exposição, de entrada do idioma na cabeça da gente, né? De maneira constante e com muita frequência. Então, como eu sempre digo, quanto mais você puder escutar em inglês, melhor serão os resultados para você. Mas esse input é feito em momentos em que o seu objetivo é praticar o seu listening, né? Como nesse caso, por exemplo, que a gente está praticando é a sua capacidade de aplicar as regras do idioma para garantir que essas regras estejam bem fixas na sua mente, né? Porque, na verdade, quando você estiver falando, o que vai acontecer é que o seu cérebro vai estar num constante processo de produção, né, que a gente chama de articulação. Então, primeiro você conceitualiza o que você quer dizer, depois você formaliza o que você quer dizer na sua mente, e aí você articula o que você vai estar dizendo. Mas, ao mesmo tempo, existe um processo de correção constante. Então, você pensa em falar, por exemplo, Where do she live?
Mas aí, enquanto você está falando, às vezes antes, às vezes durante, às vezes depois, né? Você pode se corrigir também depois de já ter falado. Você pensa, opa, mas é she? Então o que eu devo usar aqui é does, né? Ou você diz, where does she live? Mas você tinha a intenção de fazer uma pergunta no passado. E aí você deveria ter usado did. Então, para garantir que o seu interlocutor, né, que a pessoa com quem você está falando te entenda, você já faz essa correção. Seja antes de articular, né? Seja depois de já ter produzido. Where does. Opa, não, não. Where did she live? Né? Onde ela morou? Onde ela viveu? Então, assim, esse tipo de coisa, para que esse tipo de coisa aconteça, você precisa ter as regras bem claras, você precisa ter a lógica do idioma bem clara. E isso é uma coisa que depois que a gente faz, fica automatizada. Mas enquanto não está 100% automatizado, a gente faz esse tipo de exercício aqui, e na verdade é sempre bom voltar para isso, né, para garantir que as coisas estejam bem claras. Isso não precisa ser feito em inglês, tá? Não há nenhuma necessidade. Inclusive, muitas vezes, como independente do idioma em que eu fale, o cérebro de vocês vai pensar em português ou vai pensar em espanhol, porque não tem como você não fazer uso do seu primeiro idioma quando você está aprendendo um novo idioma, porque essa é a sua referência de língua, né, e de compreensão de mundo. é, Não faria nenhum sentido, nem que eu quisesse só falar em inglês, nem que falar só em inglês fosse sempre a melhor opção, achar que vocês não vão usar a língua materna para produzir, sabe? Então, só um pré-esclarecimento aí que eu achei que era importante, porque às vezes as pessoas pensam dessa forma, né? Nossa, mas será que não tá tendo muito português? Não, tá tendo a quantidade de português que é necessária no seu nível. É claro que à medida em que você for progredindo, nós vamos falar menos português, né? As aulas avançadas gravadas, por exemplo, né, que eu tenho me proposto a fazer aqui, são em inglês, são totalmente em inglês, e eu acho que isso é importante, mas é muito importante a gente levar em consideração o fator tempo, né? O fator tempo e o que é necessário a cada momento. Mas parando um pouco com a divagação, ainda que eu acho que é importante fazer esse tipo de reflexão às vezes, vamos avançar aqui para o exercício. Então você deve completar com a melhor forma do verbo to be. A gente tem aqui na number one uma pergunta que diz where, tananana, né, um espaço, your keys. Como a gente sabe que a gente está usando aqui o verbo ser ou estar, a pergunta é onde estão suas chaves? A princípio, nada nos leva a imaginar que a pergunta é onde estavam, né? Então vamos imaginar que a pergunta é onde estão suas chaves? E aí, como é que a gente vai completar aqui, pessoal? Uma coisa que eu proponho, e que vocês vão ver que isso também está nos vídeos avançados, é pause a aula, tente fazer os exercícios você mesmo. Se você quiser ir fazendo junto comigo, você pode fazer isso também. Então, faça só o primeiro agora. Já me conte o que você acha aí que é o número um. E aí eu vou dar a resposta para a gente entender bem. Então, where are your keys? A resposta aqui vai ser are. Afinal de contas, a gente está falando do quê? Das keys, né? Das chaves. Então, a gente vai usar o verb to be na forma de are. E aí, continuando essa number one, they on the table a minute ago. Opa, agora a gente tem uma referência temporal. A minute ago. Um minuto atrás. Então agora a gente sabe que está no passado. A gente sabe que está no passado. Então elas, o quê? Estavam na mesa um minuto atrás. E aí, como vai ser o verb to be no passado aqui? Were. They were on the table a minute ago. Elas estavam na mesa um minuto atrás, ou há um minuto, como a gente também diz em português. Number two, I'm surprised you. Olha o meu linking sound, né? I'm surprised you. Estou surpreso que você here aqui.
Então eu estou surpreso que você, o que que seria com o verbo to be aqui? O está, né? Estou surpreso que você está aqui. Eu estou fazendo essa tradução antes de pensar na lógica da coisa, né? Mas vocês também podem sempre se orientar o quê? Pela pessoa. Porque na verdade é sempre assim, né? A gente tem que pensar quem é a pessoa que esse verbo to be aqui está usando, né? Às vezes ela vem depois, quando é uma pergunta, às vezes ela vem antes, como é o caso de uma afirmação. You, a gente vai usar o quê? Are. I'm surprised you are here. I'm surprised you are here. Também sabemos, né, que a gente poderia ter juntado esse you com esse are e ter criado o quê? O your, né? Your. Isso às vezes pode soar como your ou your, a depender do sotaque, né, do nativo ou do estrangeiro que esteja falando. Mas a questão é possível fazer essa contraction, né? Sempre é possível fazer contractions em frases afirmativas no presente. I thought you. Opa, aqui a gente tem um verbo no passado, é possível que nem todos conheçam, a gente ainda, para quem não conhece, esse é o passado do verbo to think. Então eu achei ou eu pensei que você still at work, né? Ainda no trabalho. Mais uma vez, a pessoa é you. Mas como ele pensou aqui, a gente está querendo usar o were. I thought you were still at work. I thought you were still at work. Achei que você estava, né? Number three. Why? Agora é uma pergunta que começa com why. He's so nervous right now. Então a gente sabe que a pergunta é: por que ele tá tão nervoso? E aí? Qual vai ser o verbo to be aqui? Quem é a pessoa? He. E além disso, nós temos uma referência temporal, right now, agora, então é present. Is. Why is he so nervous right now? Uma outra coisa que vai ser muito útil, pessoal, nessas aulas, além da gente sempre estar fazendo, seja revisões gramaticais, seja análises de texto, seja exercícios de listening, é vocês sempre prestarem muita atenção à pronúncia, né? O inglês, sabemos que é um idioma altamente irregular em termos de pronúncia, né? Então, é importante prestar atenção nisso, já que nunca há uma regra específica, nós temos que aprender realmente palavra por palavra, vez ou outra o que parece ser uma regra tem uma exceção, e aí a pronúncia não é como a gente esperava. Então, por exemplo, né, essa palavra é nervous, nervous, nervoso, não nervoso de irritado, né? Nervoso de ansioso, né? Esse é o sentido de nervous. Why is he so nervous right now? Nervoso, agitado, né? E depois vem he usually very calm. He usually very calm. Olha outra dica aqui. Usually. O que é que a gente sabe? Que quando nós temos essas palavras que indicam frequência, né? Ele normalmente é muito calmo. Falou de frequência, estamos falando de um hábito, de um costume. Então, esse é o caso de usar o verbo to be, ou qualquer outro verbo, né? No presente. Que estamos falando de algo que é corrente, né? Que acontece com frequência. Então, he usually is very calm. He usually is very calm. Esse exercício que eu selecionei, né? Ele colocou essa ordem. É bom esclarecer que muitas vezes, e até preferencialmente, vocês vão ver o verb to be antes dessa palavra que indica a frequência, tá? Então, he is usually very calm. Mas nessa ordem, né? He usually is very calm. Também não tá gramaticalmente errado, só não é o mais convencional. Vamos para o number four. We ready to leave. We ready to leave. Ou ready to leave. Né? Então, prontos para sair. But the car,
um espaço aqui. Working this morning. Então, veja, aqui, pessoal, a gente tem uma coisa importante, né? Nós temos uma sentence que é um pouco maior, né? Percebam, existem duas coisas em inglês, né? Dois nomes que é legal que vocês conheçam, né? Ainda que não seja indispensável, né? É bacana conhecer, que são as palavras sentence, essa não tem jeito mesmo, não tem como escapar, né? É a palavra frase, é muito importante conhecer, e também a palavra clause, clause. O que que é uma clause? Clause é aquilo que a gente chama, em português, e muito parecido também em espanhol, de oração, né? O que que é a oração? É quando você tem um sujeito, um verbo, né? E uma continuação, nem sempre também uma continuação, né? Mas então essa frase, por exemplo, perceba, ela tem duas clauses. Ela tem uma frase, aí aparece um but, e a gente tem uma nova clause aqui, porque veja, a gente tem mais um sujeito, mais uma pessoa, the car, e a gente sabe que vai vir um verbo aqui, o verbo to be. Então essa é uma sentence que tem duas clauses. E por que que isso é importante? Porque para a gente entender e para a gente decidir o que que a gente vai usar aqui, é importante perceber a sentence inteira. Então vamos lá. Isso é uma história só que aconteceu this morning. This morning. This morning é um termo que é usado em inglês, né, na maior parte do tempo, para se referir a uma coisa que já aconteceu. É o equivalente ao hoje de manhã, né? Então, a gente já sabe que essa história está no passado. Essa história está no passado. Então vai estar tudo no passado aqui. Vai estar tudo no passado aqui em termos de tempo do verbo to be. Vamos ver a primeira parte aqui. We. Então, qual é o verbo to be no passado? We were. We were. Repita depois de mim, então. We were ready to leave. We were ready to leave. But the car. E aí? Não estava funcionando, né? Esse é o sentido aqui. Wasn't. The car wasn't working this morning. The car wasn't working this morning. Não estava funcionando essa manhã. Vamos avançar aqui. Number 5. This your first class with me? Opa, ó, essa vírgula já indica que a gente tem novamente mais uma sentence, né? Quer dizer, que tudo isso aqui, que as duas partes, formam duas sentences. É diferente, por exemplo, de uma pergunta e uma resposta, ou de uma pergunta e da continuação dessa pergunta depois, na forma de uma nova pergunta ou de uma afirmação, em que nós temos duas sentences. A vírgula indica que é só uma sentence, ou seja, só uma unidade de sentido. E por isso é importante que a gente veja tudo antes de decidir qual é o tempo adequado aqui. Então, this your first class with me or we already familiar. Bom, nada indica aqui que seja passado. A pergunta é: essa é? Essa é? Quando a gente tem uma pergunta com o verbo to be, e é uma pergunta do tipo sim ou não, né? Porque perceba, essa pergunta não começa com o que, quando, onde. Quando a pergunta começa com o verbo to be, a gente sabe que nós estamos falando de uma yes or no question. Ou seja, uma pergunta que a resposta vai ser yes or no. E esse tipo de pergunta, ela tem essa característica de que a gente sempre vai meio que entender de forma invertida, né? Is this? Ou seja, esse é? Essa é? Are these? Se fosse are these, né? Aí seria esses são? Essas são? Então, essa é a sua primeira classe comigo, sua primeira aula comigo, ou nós já somos familiares, né? Nós já nos conhecemos. Então, como é que vai ficar aqui? Is this? Is this? Então,
Qual é o sujeito aqui, né? O sujeito é o this, e ao mesmo tempo também é o class, né? Porque a gente sabe que a pergunta é, essa é a sua primeira classe? O this faz referência a class, né? Ele faz referência a class. Uma coisa só, a gente sabe que o inglês funciona assim, né? Estamos falando de uma coisa, ou uma pessoa, que não sou nem eu nem você, né? Ou seja, não é nem a primeira nem a segunda pessoa, a gente vai usar o is. Or, agora a pessoa é we, or are we already familiar? Is this your first class with me? Or are we already familiar? Or are we already familiar? Okay? Number 6. The problem, not the cost, is the lack of time. Olha que frase interessante, né? O problema não é o custo. O problema, ou o preço, né? O problema é a falta de tempo. Lack of time. Falta de tempo. Então, the problem is not. Olha o meu linking sound aqui. The problem is not. The problem is, né? Tá virando um mes aqui, né? Porque a gente tá juntando o M com o is. É muito importante que vocês prestem atenção aos linking sounds, né? Afinal de contas, muitas vezes são eles que definem o nível da sua compreensão. Quanto mais você entender que esse M sempre vai se juntar com uma vogal depois para criar só um som, né? The problem is, maior vai ser a sua compreensão. Então o problema não é o custo. The problem is not the cost. It is the lack of time. It is the lack of time. Sabemos que o it pede o is. Number 7. If you, e aí a gente tem um espacinho aqui pro tired, né? Então o que que a gente vai colocar aqui? Já sabemos que é o you. Então, are. If you are tired, se você está cansado, o if. Ele abre a possibilidade da gente entender que o sentido é se você estiver, né? Se você estiver. Mas esse tipo de forma, estiver, estivesse, ele não existe, felizmente para nós, né? Felizmente não existe em inglês. Então as opções vão ser presente ou passado nesse caso, que é o que a gente está revendo. Então, if you are, se você estiver, e se por acaso fosse if you were, ou seja, com o verbo to be no passado, aí o sentido seria estivesse, né? Mas aqui o sentido é estiver. Se você estiver cansado, if you are tired, that is, that is. Sempre que temos this e that, nós sabemos que estão falando de uma coisa ou uma pessoa. Ao que esse that faz referência aqui? Então, se você estiver cansado, isso é completamente compreensível, né? That is completely understandable after such a long day. Depois de um dia tão longo. Lembrando que a gente usa essa estrutura, né? Such a, e depois o adjetivo e a coisa, para falar um dia, uma coisa tão, e aí o adjetivo. Então, such a long day, um dia tão longo. O that faz referência ao quê? Ao fato de que você está cansado. Então, se você estiver, isso é completamente o fato de que você está cansado é uma coisa só, né? É um fato, é uma questão. Então, verbo to be na forma de is. Na number 8, nós temos you not late, but the class already finished. Novamente, duas clauses, né? Duas orações, porque a vírgula indica isso. Você não está atrasado, mas a aula, quando a gente diz que alguma coisa está finished, é a mesma coisa de dizer que ele está over, né? Ou seja, já terminou, né? Já terminou. Ou já está terminada, nesse caso, né? Então, you are not late. You are not late. Você não está atrasado. But the class, mas a aula, is already finished. A gente diz que uma coisa está finished, né? Então, usamos o presente.
Number nine, e aí tem um espaço aqui, né? Sure, this, the right answer. But I could be wrong. But I could be wrong. Aqui a gente está usando o modal verb could, que quem não conhece vai conhecer mais pra frente, né? Dá um sentido de eu poderia. Eu poderia estar errado. I could be wrong. E aí, quais são os formatos aqui? Primeiro, com relação ao I. I'm sure, né? Eu coloquei um apóstrofo M aqui, poderia ter escrito o am, né? O verbo to be no formato de am. Então, I am sure this. Aqui é como se tivesse um que implícito, né? A gente sabe que muitas vezes o inglês não coloca esse que. Então, eu tenho certeza que essa é a resposta correta, né? Então, novamente, o this sempre vai pedir o verbo to be no singular, que nesse caso vai ser is, this is. I am sure this is the right answer, but I could be wrong. Tenho certeza que essa é a resposta correta, mas eu poderia estar errado. E por último, aqui na number 10, temos mais uma vez uma sentence com duas clauses, né, com duas orações. Então, she excited about the trip, but her parents, ou seja, mas os pais dela, not very happy. Então a gente sabe que eles não estão, né? Agora vejam, essa number 10 é até interessante porque a princípio poderia estar tanto no presente quanto no passado. Vamos imaginar que esteja tudo no presente. Então she is excited about the trip, but her parents, e agora are not are not very happy. Não estão muito felizes, né? E se fosse no past? She was excited about the trip, but her parents, e agora? Já que é passado, né? Were, were not very happy. Não estavam, né? Muito felizes. Essas são as possibilidades aqui. Não faria muito sentido misturar, né? A princípio. Então, pessoal, essa foi a primeira activity de revisão do verb to be no present e no past. Quaisquer dúvidas, me avisem, por favor, né? Seja com relação à pronúncia, seja com relação a palavras aqui que foram novas para vocês. A minha ideia inicial era fazer 2 exercícios, mas eu não quero que os vídeos fiquem muito longos. Então eu vou parar esse por aqui. Nós vamos ter mais um vídeo em que aí a gente vai fazer a revisão dos verbos auxiliares, né? Ou seja, do do, does e did, em frases. É um exercício de análise de frases como esse daqui, de fill in the blanks, de compartilhe nas lacunas, perdão, de preencha as lacunas. Mas a gente vai continuar na próxima classe. Thank you. See you soon.